Nós vamos agora entrar, a partir de hoje, ou seja, agora, então nós falamos sobre os glicídios, as funções deles, a importância de cada um deles, algumas aplicações industriais, aplicações não, além da função fisiológica. Vimos aplicações da importância fisiológica tanto para animais quanto para vegetais. E agora, então, um pouquinho mais de estrutura, porque, afinal de contas, vocês verão um monte desses carboidratos. Boa noite. Já comecei. Um monte desses carboidratos nos livros de bioquímica. E, afinal de contas, os carboidratos, como nós falamos, todos os carboidratos que nós ingerimos, cujo principal fonte de aminoácidos, de carboidrato, de glicose, é o amido, né? São os alimentos amiláceos, onde tem um amido. E aí, então, temos que saber um pouquinho das estruturas, como é que eles são classificados. Então, como eu disse, com exceção de um açúcar, todos os demais têm quiralidade, tem um carbono quiral. O açúcar mais comum que existe, que é o que vem da fotossíntese, é o D-gliceraldeído. D-gliceraldeído, então, tem esse carbono quiral aqui. Repare, então, que a hidroxila pode ficar para a direita ou para a esquerda. Então, nessa configuração aqui, quando está para a direita, ele é o D. Quando ele está para a esquerda, ele é o L. D, gliceraldeído, L, gliceraldeído. Os demais, por exemplo, D-manose, D-galactose, D-glicose e L-glicose. Repara só. D-glicose aqui e L-glicose, se vocês observarem, a L-glicose é a imagem especular da D. Então, é o enantiômero que a gente chama. Enantiômero. O isômero espacial enantiômero, que é imagem especular. Se colocasse no espelho, o outro é reflexo do espelho dele. Assim como você olha para o espelho, o que é direito vira esquerdo, o que é esquerdo vira direito. Então aqui nós falamos que é imagem especular. Então, D-glicose, L-glicose. Se vocês observarem a D-glicose, D-galactose, D-manose e D-gliceraldeído. O D-gliceraldeído é fácil, só tem um carbono quiral com uma hidroxila. Do lado direito é D, do lado esquerdo é L. Por que a D-manose é D-manose? Porque D-galactose é D-galactose e a D-glicose é D-glicose, sendo que ela tem hidroxilas, tanto para a direita quanto para a esquerda. Qual hidroxila que é para a direita em todas essas moléculas que eu citei? Se você olhar D-manose, D-galactose, D-glicose, tem uma hidroxila que está para a direita em todos eles. Qual é? É esta, por acaso? É esta aqui? É esta aqui? É esta aqui? Esta aqui não vale, porque esse carbono não é quiral. Qual é? Esta aqui? Exatamente. Então, quando nós formos classificarmos um glicídio, se ele for D, se ele for L, eu tenho que olhar o último carbono quiral dele. Quem é o último carbono quiral? Olha, aqui está a carbonila. Ele é o primeiro carbono. O último carbono é esse daqui, CH2OH. O último carbono quiral é o carbono logo acima dele. Tá? Então é sempre o último carbono quiral. Mais adiante eu vou dizer por quê. Na natureza, todos os açúcares naturais são da série D. Agora, se vocês me perguntarem por quê, eu vou dizer porque Deus quis. Dedo de Deus. Né? Assim como L é aminoácido, porque Deus quis D glicídios, D monossacarídeos, D açúcares.
porque Deus quis. O que vai cair na prova? A pergunta desse vai cair na prova. Pode cair, pode não cair. Bem, o D-gliceraldeído, então, se você for aumentando, o D-gliceraldeído, todos os aldeídos, todos os carboidratos, todos os açúcares, em que a carbonila é aldeído, eles são da série aldoses. Tá ok? São aldoses. Se tem 3 carbonos, triose. Aldotriose. Se tem 4 carbonos, aldotetrose. Então, aldotetrose nós temos a eritrose e triose. Se tem 5 carbonos, aldopentose. Então, nós temos a ribose, a arabinose, xilose e lixose. Desses 4 aqui, esses 3 têm importância biológica muito grande. Ribose constitui quem? A ribose vai constituir os nucleotídeos. E os nucleotídeos, os ribonucleotídeos, que tem a ribose, constitui quem? Que ácido nucleico? Que tem ribonucleotídeo? Qual deles? Quem é o nome? Qual é o nome dele? É o ácido ribonucleico. Vulgo falar do quê? Ácido ribonucleico. Como é que é Qual é o símbolo dele? RNA. Isso. Arabinose e xilose são constituintes que nós vimos de 2 polissacarídeos importantes. Pectina e hemicelulose. Que são constituintes de quem? A parede celular vegetal. Tá? E das exoses, então, aldoexoses. Nós temos esse monte aqui. Alose, altrose, glicose ou glucose. Glucose e glicose é a mesma coisa. Tá? Do latim vem glucosa. Aí, português brasileiro, que no Brasil nós falamos glicose. Em Portugal eles chamam glucosa também. Glucose. Temos a manose, gulose, idose, galactose, talose. Biologicamente falando, os 3 mais importantes são a glicose, que é o açúcar principal, é a fonte principal de energia e carbono dos seres vivos, de todas as células, glicose. Manose, vem em segundo lugar, constitui também a hemicelulose, que constitui a parede celular. Galactose constitui também a parede celular, que está presente na hemicelulose, constituindo a parede celular vegetal, e está em um açúcar presente nos mamíferos. Qual é? Lactose. A lactose. A lactose está onde, gente? Qual alimento que contém lactose? Leite. Então, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. O açúcar maior que temos é o de 7 carbonos, que é a heptose. Quando nas séries a carbonila é acetona, nós temos então dihidroxiacetona, ela não tem carbono quiral, está aqui ela. Dela, então, nós passamos para a eritrulose. Então, essa aqui é uma cetotriose, cetotetrose, cetopentose, cetoexose. Eritrulose, ela é a prima irmã da eritrose. Uma é aldose, a outra é cetose. Ribulose, xilulose. Ribulose e xilulose têm importância fisiológica, eles fazem parte do ciclo de fixação do carbono, são organismos fotossintéticos.
Aí temos a psicose, frutose, sorbose e tagatose. Desses 4 aqui, o mais importante é a frutose. Frutose é o açúcar presente nos frutos, presente também na forma de um polissacarídeo, vamos falar aqui que é um polissacarídeo já, em alguns vegetais como reserva de carbono. Tá? Reserva de carbono. Repara só, o amido e o óleo nos vegetais não tem a mesma função que tem nos animais. Os vegetais, eles são fotossintéticos, quase todos eles, com exceção de alguns. Então tem lá a folhinha. Então, o amido, ele pode ser fonte de carbono, de energia, para aqueles tecidos não fotossintéticos do vegetal. Mas a principal função dele no vegetal é ser fonte de carbono, não de energia. Tá? De carbono, uma reserva de carbono. Quanto à quantidade de unidades constituintes do carboidrato ou do glicídio. Se tiver uma única unidade, agora eu já estou mostrando na outra forma ao qual ele existe, uma projeção ao qual ele existe, ele existe de fato. Eu mostrei a estrutura aberta, mas os açúcares não ficam naquela estrutura aberta, uma minúscula parte fica naquela estrutura aberta, a maior parte fica nessa estrutura ciclizada. Então, se tiver uma única unidade, cada unidade é chamada de sacarídeo, é o outro nome dado para os glicídios, sacarídeo. Se tiver uma unidade, monossacarídeo. Então, glicose, frutose, xilose, manose, todos eles são monossacarídeos. Monossacarídeos interagem formando uma ligação. Vamos já falar quem é a ligação glicosídica. Então, se tiver duas, é um disacarídeo. É. Se tiver 3 unidades, por exemplo, a maltotriose, são 3 unidades de glicose, é um trissacarídeo. A maltodestrina são de 100 a 300, 400 unidades de glicose, chamada de maltodestrina. É um oligosacarídeo. Se tiver, então, mais de 1000, são chamados de polissacarídeos. Então, temos a amido, a celulose, a pectina, a quitina. Quitina é o carboidrato que constitui o exoesqueleto dos artrópodes. Então, aquela casca da barata, a casca da aranha, a casca do caranguejo, são polissacarídeos aquilo. Você cozinha o caranguejo, fica aquela coisa vermelha, aquele é quitina, quitina é polissacarídeo. Não é osso, aquele é polissacarídeo. Vamos lá falar um pouquinho de isomeria, então, para nós lembrarmos. Eu falei de enantiômeros. Quais são? Se eles são muito parecidos e diferem apenas na função aldeídica, se é cetona, se é aldeído, nós chamamos que é isômero de função. Por exemplo, glicose e frutose. Glicose e frutose, elas diferem. A glicose é aldose, frutose é cetose. Se é imagem especular, enantiômero. Se diferir em apenas uma, é um epímero. Deixa eu olhar aqui o epímero que nós temos aqui. Repara aqui a D-glicose e a D-galactose. Aqui está para direita, está para direita. Está para esquerda, está para esquerda. Está para direita, está para esquerda. Está para direita, está para direita. Então, a galactose é epímero da glicose no carbono 4. 4? 4 aqui, 1, 2, 3, 4. Tá? Existe uma enzima que converte a glicose em galactose.
e vice-versa. A mamífera, quando ela está lactando, como é que ela produz galactose para então produzir lactose? Ela pega glicose, converte as glândulas mamárias dela, pega glicose, converte em galactose através de uma enzima, a epimerase, e depois, então, reage glicose com galactose, formando a lactose. Aí você toma leite, a sua lactase quebra a lactose em glicose e galactose. Ambas são absorvidas. Galactose, ela é muito pouco metabolizada, de forma muito pobre. Tem uma enzima, então, que converte a galactose, uma enzima hepática, no seu fígado, que vai converter a galactose em glicose. Também é uma epímero, uma epimerase, só que ela vai fazer agora a reação ao contrário. Galactose para glicose, aí você metaboliza a glicose. Se você tiver um defeito genético nessa epimerase hepática, vai sofrer de uma doença genética, doença metabólica, chamada galactosemia, que é o excesso de galactose no sangue. Isso tem os mesmos efeitos deletérios que a hiperglicemia. Vai acumular galactose, vai aumentar a pressão osmótica dentro dos vasos sanguíneos e vai ter o mesmo efeito deletério. Começa a ter problemas e pode levar a resultar à morte, né? A galactosemia. O que você faz com uma criancinha que tem galactosemia? Esse problema é genético. Você não pode fornecer leite de nenhuma espécie para ela. Nem aquele leite deslactosado. Tem que ser leite deslactosado, mas deslactosado mesmo. Ou seja, porque o leite que é vendido deslactosado, eles têm uma enzima, a lactase, que hidrolisa a lactose. E aí vai ter presente, estará lá, presente, glicose e galactose. Para essa criança isso não resolve, porque o problema dela não é a intolerância à lactose. O problema dela é galactose, é pior. É galactosemia, ela não consegue metabolizar a galactose por falta da enzima epimerase. Então, voltando aqui, a galactosemia, problema de galactose, ela tem retardo mental, problema de... Pode. Normalmente morre. Normalmente morre. Se ficar assim, sem cuidado, morre. As doenças genéticas metabólicas, se ficar sem cuidado, leva à morte. Então vamos lá, voltando aqui. Se diferir apenas na função do aldeído, da carbonila, é isomeria de função. Aldeído, cetona. Se for imagem especular, enantiômero. Se diferir em apenas um carbono, epímero. Epímero no carbono X. Se diferir em 2 carbonos ou mais, é um diástero. Quer ver? Um diástero. Ó, vamos pegar aqui. Glicose. E, ó, manose é carbono 2. Manose epímero, manose galactose. Diferido aqui, igual, difere, igual. Tá vendo? Manose? Viram manose? Acompanharam? Manose aqui, o carbono 2 é diferente, carbono 3 é igual, carbono 4 é diferente, carbono 5 é igual. Então é um diastério isômero nos carbonos 2 e 4. Tá? Então diferiu em 1, epímero. Diferiu em 2 ou mais, diastério isômero. Diferiu em todos, imagem especular, enantiômero. Ok? Tá? Posso perguntar isso na prova? Posso. Tá? Posso? Tá vendo? Eu posso botar lá desenhar, identifique. Tá bom? Pensa que não se preocupe com essa reação toda aqui.
aqui uma rota metabólica dos vegetais. Por que eu botei isso aqui? Eu botei isso aqui na tentativa de mostrar o seguinte: como é que acontece o crescimento das cadeias carbônicas dos glicídios nas células? Tudo começa formando, através da fotossíntese, formando um açúcar de 3 carbonos, gliceraldeído 3-fosfato, D-gliceraldeído. O que acontece é que por várias rotas enzimáticas sequenciais, você pega 2 gliceraldeídos, eles se reagem. Se vocês olharem aqui as regiões escurecidas, elas sempre estão na parte superior da molécula. O que são esses quadradinhos mais escurecidos? Ali estou mostrando os grupamentos carbônicos que saem de uma molécula e entram noutra. São os grupamentos que são transferidos enzimaticamente. Quer dizer, então, que a molécula de carbono aqui, a molécula de açúcar, ela cresce nesse sentido, ela cresce para cá, aqui para cima. Ora, se ela cresce aqui para cima, se o carbono original, se a molécula original for o D-gliceraldeído, essa molécula aqui, ó, esse carbono, ele acaba sendo exatamente o último carbono quiral da molécula. Acompanhado? Tem 3, aí bota mais 3 em cima, fica 6. Aí tira 2 de cima, bota no 3, no outro gliceraldeído. Aí fica 4 e 5. E aí as enzimas ficam fazendo isso. Só que elas tiram sempre o que está acima, na parte superior da molécula. O que está na parte inferior da molécula permanece intacto. Não há modificação. Então, aquele carbono, o último carbono quiral aqui, ele representa fielmente o gliceraldeído original. Por isso que ele foi escolhido como sendo o carbono para definir se é D ou L. Porque se ele tiver para a direita, quer dizer que o carbono, o açúcar original, o D-gliceraldeído original dele, era o D. Não era o L. Se ele estiver do outro lado, no L, teoricamente, seria o L-gliceraldeído o precursor de todo, o primeiro açúcar onde começou a crescer, a montar as estruturas carbônicas sobre ele. Tá? Entenderam? Sim ou não? Hã? Hã? Depende por causa do crescimento. Então ele cresce para cima, então esse carbono aqui ele vai ficar por último, aqui embaixo. Por isso que ele foi escolhido. Os livros de bioquímica falam assim: definiu-se por convenção. Mentira. Essa convenção tem uma razão de ser. Convenção é essa aqui, é o crescimento da cadeia carbônica. Da mesma maneira, definiu-se por convenção que se escreve a cadeia peptídica, a polipeptídeo, da esquerda para a direita, onde quem está do lado esquerdo é o amino terminal e o lado direito o carboxilo terminal. Essa convenção ela tem um fundamento biológico, porque a cadeia carbônica, a cadeia peptídica, ela cresce do grupo amino para o grupo carboxílico. O primeiro aminoácido da biossíntese de peptídeos é aquele que vai ter o grupo amino livre. O último aminoácido a ser acrescentado na cadeia peptídica, na cadeia polipeptídica, será aquele que terá o grupo carboxílico livre. Tá? Aqui mostrando aqui uma outra via, a via das pentoses, nós vamos ver, vamos estudá-la, a via da pentose. Isso aqui já acontece nos animais e também nos vegetais, mostrando então as transferências aqui, ó. Você repara que sempre a transferência aqui, ó, verde ou azul. Verde quando transfere 2 grupamentos, azul quando transfere 3 carbonos. É sempre pela parte superior da molécula. Tá? Por isso, então, o último carbonozinho, ele fica intacto. Daí ele ter sido escolhido. Tá. E agora, eu mostrei para vocês que os glicídios eles ficam cíclicos, eles não ficam abertinhos, a molécula aberta. Eles ficam cíclicos. Por quê? Álcool, ele interage com aldeído ou interage com acetona. Lembra aqui, ó,
o carbono, oxigênio. Oxigênio é um átomo eletronegativo. Ele puxa elétrons para cá, tornando esse carbono mais positivo. Forma um dipolo aqui, positivo e negativo. A hidroxila é uma base de Lewis, quer dizer, ela tem elétrons. O oxigênio aqui tem 2 pares de elétrons, um aqui e outro aqui. Olha, tem elétron, um tem elétron para dar, outro tem elétron para receber, porque esse carbono fica deficiente em elétrons. E aí o que acontece, então? O álcool ataca a carbonila, formando, então, essa estrutura. A gente chama de M-acetal. Quando é acetona, M-cetal. Bem, o que tem no açúcar, no monossacarídeo? Lembra que o glicídio, o monossacarídeo, é um polihidroxialdeído com polihidroxicetona. Portanto, se a cadeia carbônica tiver mais que 4 carbonos, ou seja, de 5 para 7, que é o número que varia de 3 a 7. 3 não tem como ciclizar. 4 também não tem como ciclizar. 5 já dá para ciclizar. Então, de 5 para cima, a hidroxila ataca a carbonila da própria molécula e aí ela cicliza. Ok? Bem, vamos lá. Está aqui a glicose. Está vendo aqui a glicose? Ela tem esse monte de hidroxila. Bem, quais hidroxilas vão atacar essa carbonila? Lembra que eu falei que tem que ter de 5 para cima carbonos, né? Então, as hidroxilas do carbono 4, 3, 2 não vão atacar a própria carbonila, porque estão muito próximos. Não tem como formar um anel estável. Se tentar formar, vai abrir imediatamente, porque fica muito instável. Vai formar majoritariamente da hidroxila do carbono 5. Por quê? A hidroxila do carbono 5 vai formar um anel de 6. E o anel de 6 é o anel mais estável. Nem o anel de 5, nem o anel de 7. O anel de 7 é o pior ainda. O anel de 7 causa uma tensão interna intramolecular. Se ela se fechar, ela fica muito instável, ela abre novamente. O anel de 6, ele é estável. Tá? Fechou. Tá aqui, ó. A hidroxila virou isso aqui. Esse carbono 1, ele está aqui. Agora repara, ele aqui é quiral? Carbono 1 da carbonila é quiral? Respondam. Sim ou não? Não. C, dupla, O, H e o resto. Ele está ligando com dupla ligação no oxigênio, logo, não é quiral. Agora, aqui, ele é quiral? Ele está ligando com quem? Uma hidroxila. Repare que a carbonila, o oxigênio daqui, ó, virou uma hidroxila. O hidrogênio, que estava aqui, está aqui. Então, esse carbono agora está ligado a um oxigênio, um hidrogênio, uma hidroxila e um outro carbono. E agora? Agora ele é quiral? Agora ele tornou-se quiral. Ele não era quiral, tornou-se quiral. Logo, se tem quiralidade, é porque tem outro alguém igual a ele, né? Parecido a ele, não é? O que é um quiral? Você tem um isômero. Um isômero em que a posição dos grupamentos está invertida, não está? Correto? É o que é o quiral. Tem o carbono quiral, a posição dos que estão ligando ali está modificada, estão diferentes em algum deles. O que vai acontecer aqui? Ó? Essa hidroxila, esse oxigênio, quando vira hidroxila, ele pode estar nessa projeção que eu estou desenhando aqui, ele pode ficar para baixo, ou ele pode ficar para cima. Tá? Então eu posso desenhar essa hidroxila, isso aqui, ó, esse OH, ele pode estar nessa posição, do jeito que está desenhado aqui, ou ele pode estar invertido, a hidroxila para cima e o hidrogênio para baixo. Tá ok? Bem, vamos lá. Como é que vira agora o nome dessa glicose? Aqui é a D-glicose, ela é linear. Quando ela cicliza, a hidroxila pode estar para cima ou para baixo. Se estiver para baixo, ela é alfa.
estiver para baixo é alfa. Tá? Se estiver para cima, se estiver para cima. Se estiver para baixo é alfa. E para cima? Beta. Então nós temos. Senta aí. Beta era de glicose, certo? De glico. O anel de 6, ele lembra o pirano. Piranose. Esse é o nome agora dela. Tá? Ela está para baixo aqui, é alfa-D-glicopiranose. Piranose, que é o anel de 6. Tá? Oh, meu Deus. Não era para ter saído. Se ela tivesse para baixo, para cima, seria beta-D-glicopiranose. Tá bom? A frutose. Vocês viram lá a frutose. A frutose, ela forma um anel de 5. Por que a frutose faz anel de 5? A frutose ela pode formar anel de 5 e de 6. Ao contrário da glicose, que é uma aldose, a frutose, por ser uma cetose, o anel de 5 é mais estável. Então ela forma uma boa quantidade de anel de 5. E é assim que ela fica dentro da célula. Por que ela fica assim dentro da célula? Porque o anel de 6 que a frutose faria seria o ataque do carbono 6 na carbonila. Né? Agora, se eu voltar aqui, eu vou perder tudo que está gravado no slide anterior. Deixa eu desenhar aqui. Olha só. Se esse carbono aqui atacar aqui, esse oxigênio atacar aqui, essa carbonila, ele vai formar isso aqui. Esse aqui é o carbono 1. Aí a carbonila, esse aqui é o carbono 1. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Tá? 1, 2, 3, 4. Aí. Olha só. Na projeção de Haworth, como é que eu desenho? Tá vendo aqui, ó? Onde está o oxigênio? O oxigênio está na parte superior do desenho, correto? Né? Está lá na parte superior. Aqui também na parte superior. Onde está o carbono, que era o carbono funcional da carbonila? Esse aqui. Ele está onde? Ele está aqui, ó. Do lado direito. Quando?
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. Isso aqui, esse aqui é esse aqui. Este aqui é este aqui. Este aqui é este. Este é este. Este é este é aquele. Qual slide você está falando? Esse lado de cá, isso aqui é glicose, é outra estrutura. Então, olha só. O carbono, esse carbono, que era da função da carbonila, está do lado direito, não é? Aqui na glicose, repara, ele aqui, ó, também está desenhado à direita. Então é assim que nós temos que desenhar quando vamos analisar se é alfa ou beta. O oxigênio tem que estar do lado superior, superior lá, superior cá. O carbono, onde era carbonila, do lado direito. Ele tem um nome. Carbono anomérico. Então, nós temos aqui, olha só, se fechar e a hidroxila estiver para baixo, é a alfa, tá vendo? Alfa de glicose, formando então alfa de glicopiranose, que é um anel de 6, tá? Se a hidroxila estiver para cima, beta de glicopiranose, tá? Isso é válido para todos os açúcares de 6 carbonos, ok? Todos os açúcares de 6 carbonos da série D. Bom? Ah, se for da série L. Se for da série L, a coisa inverte. Se for da série L, quem é alfa vira beta, quem é beta vira alfa, tá? Mas vamos nos focar só na série D, nos açúcares de 6 carbonos, porque os outros carbonos de 5, quando fazem anéis de 6, fica um pouquinho mais complicado. Não é, a regra é um pouquinho diferente. Tá bom? Então vamos lá. Então tem que prestar atenção. Nessa projeção, a hidroxila tem que estar para cima, o oxigênio tem que estar na parte superior e o carbono anomérico do lado direito. Na glicose é fácil, ó. Você tem hidrogênio e hidroxila e do outro lado hidrogênio e hidroxila. Mas como é que eu vou saber qual deles que é o carbono anomérico? Simples, é aquele que está ligado ao oxigênio. Tá? É aquele que está ligado ao oxigênio. E agora a frutose. Um anel de 5 da frutose. Olha aqui a frutose. O oxigênio está no meio. Qual dos dois é o carbono anomérico? Como é que eu vou saber? Todos os dois. O oxigênio está no meio, todos os dois estão ligados ao hidroximetil. Só que o carbono anomérico ele também está ligado a quem? A hidroxila. Ok? Ok? Bem, esta hidroxila, repara que ela teve a sua origem por conta da conversão da carbonila. Não é? Ela não é uma hidroxila álcool comum. Ela foi feita a partir da conversão da carbonila, que virou hidroxila. Então ela tem um nome também diferente. A hidroxila hetero o que mesmo, hein? Hetero o quê? Hã? Heterozídica. Tá?
A hidroxila é heterosídica. Não, porque da outra vez você falou homofóbica. Aí eu achei agora que você ia falar heterofóbica. Né? Ah? Hidroxila heterosídica é essa hidroxila aqui, que era antes a carbonila. Ah, quer dizer o termo heterosídica, sei lá, ué, não sei. Por que você quer saber o que significa o nome heterosídica? Ué, ela é a hidroxila que era carbonila. Hidroxila que era carbonila é a hidroxila heterosídica, que é a hidroxila especial. Então repara só. Depois eu pergunto se na prova não vão saber responder. Repara só. Se eu pegar glicose cristalina, cristal de glicose, vou lá, pego uma colher de glicose e dissolvo na água. Depois de um certo tempo, eu vou ter uma porção dela, depois de que ela entrar em equilíbrio, ela vai ter uma parte dela na forma alfa, uma parte dela na forma beta e uma pequeníssima parte linear. Então, as três formas coexistem e tudo é glicose. Tá? Só que a majoritária, vamos lá. Quem vocês acham? Essa aqui é a mínima, é a forma menos estável. Dessas duas, alfa ou beta, quem vocês acham que seria mais estável? Quem vocês chutariam? Quem vocês apostariam? Alfa? Alguém aposta na beta? Por quê? O que faria uma molécula dessa ser mais ou menos estável? É ter mais conforto, né? Ela estaria mais conforto. Como ela estaria mais confortável, mais estável? Primeiro, se as ligações estivessem mais relaxadas. Isso é dado pelo anel de 6. Por isso que não existe o anel de 5 para glicose. Ah, mas existe para frutose. Existe para frutose porque ela é uma cetose. Ela consegue formar um anel de 5 com mais estabilidade, devido à presença desse grupamento aqui. Mas ela forma um anel de 6 também. Vou desenhar daqui a pouco. Mas, espera aí. Mas, outro fator seria o grau de empacotamento dos grupamentos. Os grupamentos têm que estar o mais distante possível dos outros. Onde é que a hidroxila está mais distante? Na beta ou na alfa? O que vocês acham? Olhando ali. Onde é que você acha que essa hidroxila está mais distante do restante? Nesta ou nesta? Ó, aqui, ó, ela está longe de todo mundo. A beta. Aquela aqui, ó, onde ela está. Longe. Ela está um pouco próximo dela. Essa distância dessa aqui, não na verdade, é alta. Já se ela estiver aqui, ó, ela está bem próxima daqui, ó. Então, no caso, a beta é mais estável. A glicose, a beta é mais estável. Bem, vamos lá. Como seria, então, essa estrutura desenhada aqui? Olhem para cá. Hidroxila está para baixo, correto? Então é o quê? Alfa ou beta? Alfa. Não era frutose? Frutose. Essa frutose é D ou L? Hein? D. Lado direito. Frutose. Fruto. O anel é de 5. Anel de 5 não é o pirano, é o furano. Então seria furanosídeo. Assim eu defino exatamente como ela está. Eu digo que é uma alfa, a hidroxila está para baixo, é uma frutose da série D, que quando ciclizada, está ciclizada em anel de 5,
com a hidroxila para baixo, tá? Se a hidroxila estivesse para cima, beta. Se ela formar um anel de 6, para ela formar um anel de 6, tem que ser este hidrogênio aqui, do carbono 6. Então ela faria isso aqui, ó, seria assim. Só que aqui ela teria, tá? Não, ao contrário. Para! Aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Então, ó, essa seria beta, para baixo, tá? De frutose, de fruto, anel de 6, piranose. Tá? Então eu defino como é que ela é. Então, por esses nomes eu defino como ela está na sua forma cíclica. Ah, por que eu tenho que saber isso, professor? Por que eu tenho que olhar isso? Porque é essa forma que vai aparecer nos livros de bioquímica. Não vão aparecer. Vocês vão ver daquela formulazinha lá, mas vão ver essas formulazinhas cá. É claro que de vez em quando as pessoas começam a fazer certas simbologias, como CHO. CHO para dizer que é carboidrato. Mas que CHO é aldeído. CHO é carbonilo aldeídico. Só isso. Isso, alfa, tem razão. Ah, prestou atenção. Alfa, tem razão. Alfa. Isso. Falei errado. Bem, essa é uma projeção, como eu falei. Projeção de Howard. Tá? Mas, a verdade da verdade é que ela aparece dessa maneira. Bote e cadeira. Tá? É assim que ela existe na natureza. E aí, essa cadeirinha, ela fica também. Ela fica, então, fazendo essa oscilação toda. Bote, cadeira, e a cadeirinha também fica fazendo, mudando de posição. Então, as estruturas ficam ali flutuando. Mas a forma mais estável dela, então, seria essa aqui, em cadeira, a gente chama de cadeira, e aí ela fica em equilíbrio aqui, de cá para lá. Né? Repara, essa aqui seria mais estável, porque essa aqui os grupamentos estão mais distantes. Enfim, o que temos que, vocês têm que fixar disso tudo, essa parte aqui, ciclização, é olhar para a projeção de Haworth e identificar se é alfa, se é beta, e se é um anel de 5 furanosídeo, se é um anel de 6 piranosídeo. Ok? Por que isso é importante? Porque lá na frente, para diferenciar uma celulose de um amido, você vai ter que saber se ela está na sua estrutura alfa ou beta. Eu olho lá e falo assim, isso aqui, eu boto um polissacarídeo lá, uma estrutura de um polissacarídeo assim. Você consegue digerir esse polissacarídeo? Sim ou não? Por quê? Se eu boto lá um pedacinho da celulose, você vai ter que saber identificar a celulose do amido. Ok? Dito isso, então, vamos para os poli e disacarídeos. Lembre da hidroxila heterosídica. A hidroxila heterosídica ela é reativa. Ela reage com outra hidroxila, ou seja, ela reage com grupamentos álcoois e reage com um grupo amino.
Amino é o quê? O que é o amino? Qual é o átomo do grupo amino? Hein? O nitrogênio. NH2, NH3. Então, olha só. Quando a hidroxila heterosídica liga-se com um álcool ou com um grupo amino, ela está formando uma ligação glicosídica. Ok? Glicosídica. Mesmo que aquela hidroxila, a segunda hidroxila, seja também uma hidroxila heterosídica, é uma ligação glicosídica. Ok? Quando, então, está ligando com um álcool, é O-glicosídica. Quando está ligando com amino, N-glicosídica. N de amino, nitrogênio. E aí, temos, então, se dois monossacarídeos formam ligação glicosídica, formam um disacarídeo. E a ligação glicosídica, então, está aqui, ó. Tá vendo esse resíduo? Isso aqui é glicose. Tá vendo aqui a glicose? Projeção de Haworth, ok? Olha lá para lá. O oxigênio está aqui. Carbono anomérico está aqui. A hidroxila está para baixo. Então, na configuração alfa. Agora, você pega essa outra glicose daqui. Também está na configuração alfa. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. A hidroxila dela, então, está reagindo com a hidroxila heterosídica desta de cá. Ok? Então, que ligação glicosídica é essa? Bem, a ligação glicosídica ela está sendo feita entre uma hidroxila heterosídica na configuração alfa. Ela está na posição 1, porque é uma aldose. Glicose é uma aldose. Alfa 1. E ela está se ligando com a hidroxila do carbono 4. Alfa 1, 4. Ok? Essa é a ligação glicosídica da maltose, que é a unidade repetidora, a unidade básica da amilose. E a amilose é um dos constituintes do amido. A amilose, a parte linear do amido. Aqui, repara só. Glicose está na posição, a hidroxila na posição alfa, está para baixo, e ela está reagindo com a hidroxila do carbono 6 da outra glicose. Ok? Então a ligação é alfa 1, 6, que é a estrutura da isomaltose. A isomaltose é o ponto de ramificação da do amido, né? Do amido. As regiões de ramificação do amido dá exatamente por ligações alfa 6. Uma amilose reage alfa 6. O que é isso aí, gente? Hã? Ah, sim, aí o resto da faculdade não tem aula, né? Vamos ver aqui alguns disacarídeos, então. Vamos lá. Sacarose. Repara só, a glicose está na posição alfa. E a frutose? Ora, se vocês olharem aqui a frutose, o carbono anomérico ele não está do lado direito. Ele está do lado desse desenho aqui, ele está do lado esquerdo aqui, ó. Do lado direito aqui, ó, é o carbono ligado ao hidrogênio e hidroximetil. É esse aqui. Então, o que fez ali o autor quando ele desenhou? Ele pegou a molécula, fez isso, ó, pop, virou 180 graus. Então, o carbono anomérico está do lado de cá.
Ele fez isso, ó, a hidroxila que estava para cima, meu dedão é a hidroxila. A hidroxila que estava para cima, virou para baixo. Então, se eu pegar e desvirar aquela frutose, a hidroxila vai para cima. A hidroxila para cima é o quê? Beta. Repara só, é uma ligação glicosídica entre duas hidroxilas heterosídicas, cada uma numa configuração. Como é que eu vou dizer como é que é essa ligação glicosídica? Eu vou ter que especificar a configuração das duas hidroxilas. Então, eu vou dizer alfa 1, glicose, beta 2, frutose. Alfa 1, beta 2. Ah? Oh, rapaz, não dorme não. Tá? Vamos olhar aqui a maltose de novo. A maltose, a ligação é alfa 1,4. Mas a hidroxila dessa glicose aqui, ela está livre, não está? E ela está em qual configuração? Beta, está para cima. Então essa é a beta-maltose. Se ela estivesse para baixo, alfa-maltose. Isso não faz sentido para dizer para frutose, porque a frutose, as duas hidroxilas estão formando ligação glicosídica que estão presas. Então não existe. Moral da história. Maltose tem forma numérica. Tem alfa-maltose, beta-maltose. Frutose não tem forma numérica. Bem, essa hidroxila, ela reage. Lembra que eu falei que ela é reativa? São reativas. Essa hidroxila, ela tem o que a gente chama de poder redutor. Ela tem tendência de doar elétrons. Então, todo o açúcar que tem essa hidroxila heterosídica livre, ela é reativa. Ela reage com metais, reduzindo o metal. Então, por exemplo, se você misturar glicose com uma solução de íon ferroso, metal ferroso, ou com uma solução de nitrato de prata, você pega lá nitrato de prata e coloca glicose dentro, vai formar um espelho no tubo de ensaio. Porque vai reduzir o metal, o íon prata, a metal prata. É a mesma coisa se você misturar o íon ferroso, né? Ele vai reduzir a ferro metálico, vai formar um espelho, vai formar metal no vidro, vai formar um espelho. E uma das formas de você fazer detecção de glicose no sangue, um método mais antigo, glicose na urina, glicosúria, exame de urina, vai determinar a glicosúria. Um método mais antigo, ele é até quantitativo, você pode quantificar quanto tem, você reage com o método de biureto. Biureto não, o método Benedict, que é o quê? Você mistura a sua amostra que contém glicose com sulfato de cobre. Sulfato de cobre, o cobre está no estado mais 2, azulzinho. Quando mistura com a glicose então reage com o cobre e reduz o estado de oxidação dele de 2 para 1, aí forma óxido cuproso, que é insolúvel e tem cor de tijolo, precipita. Você pode depois pesar aquilo e quantificar. Então, a sacarose, como não tem hidroxila heterosídica, ela não é reativa, ela é neutra, ela é inerte. Esse é o grande motivo de se usar sacarose, uma calda de sacarose, como conservante, porque ela não vai reagir com o alimento, ela não vai reagir com a embalagem, ela é inerte. Se você botar um outro açúcar, por exemplo, se tiver uma calda de frutose, uma calda de glicose, além de ser mais propícia para ser ataque microbiano, ela pode reagir com os metais, com o metal da embalagem, reagir com oxigênio e aí alterar o alimento. Por isso, então, se usa uma calda de sacarose. Então, ó, lactose ela é reativa? Ela tem poder redutor. Isomaltose? Também, ela tem hidroxila heterosídica. E
A maltose também e a celobiose também. Qual é o tipo de ligação da celobiose? Repara só a celobiose, ó. A hidroxila heterosídica está com configuração beta. E ela está interagindo com a hidroxila, carbono 4 da outra glicose. Então, é uma ligação beta 1,4. A celobiose é a unidade básica de formação da celulose. Por que então nós não usamos celulose como fonte de glicose? Seria muito conveniente, né? Poderíamos comer papel, poderíamos comer capim, né? Aliás, a alface, tudo isso começaria a engordar também, né? Comer alface que tem de celulose ali, e te engordaria. Mas por que não usamos celulose como fonte de glicose? Porque nós não temos enzima celulase. Nós não temos nem a celulase, nem qualquer outra hidrolase, nenhuma glucanase que seja capaz de hidrolisar a ligação beta 1,4. O quê? A pessoa que é intolerante à lactose, ela não tem lactase? A lactase é uma coisa, a celulase é outra. Lactase. Ou ela tem pouca. É. Aí a lactose acumula, e aí os micro-organismos do seu intestino proliferam, produzem gases. E além disso, como a lactose se acumula, ela começa a aumenta a pressão osmótica dentro do intestino, a água vai para a luz do intestino, você tem aumento de volume e diarreia. Tá? E formação de gases, porque tem fermentação. A cana-de-açúcar tem sacarose. A sacarose é inerte. Foi o que eu estava falando agora. A sacarose é inerte. Ela não tem hidroxila heterosídica livre. Ela é inerte. Ela não reage. Tá? Então, olha só. Nenhum animal tem celulase. Só micro-organismo. Então, como é que o boi se alimenta de capim? Como é que o cavalo se alimenta de capim? Cavalo não é ruminante, não. Cavalo não é ruminante. Boi é. Cavalo não é ruminante. Porque ele tem micro-organismos, né, no seu extrato digestório que digerem aquela celulose. Né? Os ruminantes ainda se especializaram nisso. Um estômago com 4 câmeras, né? Por que tem que ruminar? Né? O ruminante, o que ele faz? Ele abocanha tudo, joga lá para dentro, dá uma pré-fermentada, depois volta tudo, aí ele mastiga. Para quê? Para triturar, arrebentar aquilo tudo, ele assimilar os nutrientes que estão dentro da célula e permitir que as enzimas do micro-organismo atuem sobre a parede celular, degrade a parede celular e gere glicose e ele possa absorver glicose. Por isso que o boi é daquele tamanho. Né? Por isso que o boi é daquele tamanho. Tem que ter aquele corpo todo, aquele corpanzil, para ter um trato intestinal enorme para poder digerir a quantidade de capim que ele come, sendo que 90% vira cocô. Por exemplo, aquele bicho que vive na água, aquele mamífero, peixe-boi, 90 e tantos por cento do que ele come vira cocô. Ele tem que comer sem parar, porque ele assimila muito pouco nutriente. Bem, olha só. Diferenças básicas entre dois polissacarídeos que têm a ver com as funções dele. Celulose, formadora da parede. Se vai formar parede, tem que formar uma estrutura fibrosa, ok? E para formar fibra,
Os polissacarídeos, as cadeias, têm que interagir fortemente uma com a outra. E é exatamente isso que acontece. As cadeias de polissacarídeos, da celulose, elas formam lâminas e interagem fortemente entre si por ligações de hidrogênio. E interações hidrofóbicas também. Embora a glicose seja uma molécula bem polar, ela tem nuances apolares. Então, ela pode ter interações apolares também. Então, ela tem uma série de interações de ligação de hidrogênio, formando, então, uma estrutura laminar e fibrosa. E aí, então, forma a parede. Ok? E ela tem que ser o quê? Pouco reativa. De maneira, então, que ela fica tão compactada que ela forma uma estrutura cristalina e pouco reativa. A celulose nativa, a celulose que está ali no tronco, no fruto verde ali, ela é de difícil digestão. Tanto ataque químico quanto ataque enzimático. Você, por exemplo, para fazer um tratamento, quando a indústria faz papel e vai extrair celulose, ela tem que tratar a madeira a mais de 100 e tantos graus Celsius, 150, 170 graus Celsius, tratar com ácido sulfúrico diluído, trata com ácido sulfúrico concentrado, depois ácido sulfúrico diluído, para então quebrar aquelas estruturas todas. Né? Senão não quebra, não tem ação química e nem ação enzimática. É assim que a planta resiste aos ataques microbianos e ataques de fungos. Já a hemicelulose, ela forma a parte mais maleável da parede celular. Qual é a diferença dela para a celulose? Enquanto que a celulose é uma estrutura linear, sem ramificação, a hemicelulose é uma estrutura altamente ramificada e não tem cristalinidade. Ela é amorfa, mais maleável. E ela é rica em pentoses. Enquanto celulose é somente glicose, celulose só tem glicose, a hemicelulose ela é rica em, como eu falei antes, arabinose e xilose, são pentoses. Pectinas, ela é rica também em pentose e também é altamente ramificada e também é a diferença, a pectina, ela é mais maleável e mais higroscópica, ou seja, ela é mais afim da água, ela permite então uma hidratação maior da cadeia. E se você reparar então alguns frutos que é fácil de digerir, de morder, de comer, por exemplo, a goiaba, a cenoura, a beterraba, a maçã, a pera, né? Elas são altamente hidratadas por conta da grande quantidade de pectina que ela tem. Então a pectina ela tem essa capacidade de hidratar, manter a hidratação. Então ela seria, enquanto que a celulose faz a parte rígida, resistente ao ataque químico e enzimático, as pectinas elas dão mais a maleabilidade na parede celular. E qual é a importância disso para nós? Qual é? Eu já falei anterior. O que ela é nutricionalmente para nós? Do ponto de vista alimentar. Ela é o fonte de quê? Não, gente. Ela é fonte de fibras alimentares. Né? As pectinas e a hemicelulose são fontes de fibras solúveis. E a celulose de fibras insolúveis. Bom? Elas não são fontes alimentares de glicose. Elas não nos fornecem nenhum carboidrato assimilável. Mas elas facilitam a nossa digestão. São importantes para facilitar a nossa digestão. Temos um outro carboidrato que não é assimilado, que é outra fonte de fibra solúvel, é a inulina. Ela é muito usada, então, para facilitar o trânsito do bolo alimentar. Está aqui, então, a pessoa aqui. Ai, meu Deus, estou entupido. Aí você compra inulina e faz lá seus bolinhos. A inulina é um pouquinho doce, porque tem frutose. Pode ter alguma frutose livre. E onde tem inulina? Nesses vegetais aqui, ó, na bertalha, né? Tem na cevada, no centeio, na banana. Por isso que a banana é um pouquinho doce. Ela vai ficando madura, vai transformando inulina em frutose.
Ah, alcachofra, chicória, alho, cebola. Por isso, quando você cozinha cebola, ela fica um sabor mais adocicado, porque degrada a inulina, formando frutose, e assim vai. Mas a inulina ajuda. A inulina ajuda. Ah, mas é mentira deles. Eles falam, tinha uma coisa que... É muito engraçado quando eles falam assim, é o único que contém sei lá o quê. Aí você vai ver o sei lá o quê deles, tem um Rzinho. É óbvio que é o único que contém aquela coisa. É uma patente deles. Aí você vai ver o que é aquele Rzinho, você procura, você não acha o que é aquela substância que ele fala. É o único que tem glucasil. Viram falar do glucasil já? A única que contém glucasil. Que porra é essa glucasil? O que é isso? Aí você olha lá, glucasil, Rzinho. Ah, marca registrada. Aí você procura, vasculha, vai no Google acadêmico, vai no Scopus, vai no Google comum. Não acha o que é o raio do glucasil. Você sabe? O único que tem glucasil, não tem o quê? É uma bruxaria aqui, você não sabe o que é? Amido. Amido sim. Amido, ele tem, é nossa fonte alimentar de glicose, né? E também é fonte de fibra solúvel e também insolúvel, dependendo de como o amido é processado no alimento. O amido, quando vem da semente, na semente, cá está o amido, na semente. O amido na semente, ele não quer ser hidrolisado facilmente, ele só quer ser hidrolisado enzimaticamente. O amido, então, na semente, ele é cristalino. Ele tem uma estrutura cristalina. Ele é de difícil digestão. Então, aí, se você pegar comer arroz cru, você falar, mastiga aquele arroz cru, grande parte daquele amido vai embora para o cocô. Porque as enzimas, nossas amilases, não conseguem atuar sobre ele. Quando, então, você cozinha um amido, você destrói essa cristalinidade dela. A gente fala que nós desnaturamos um amido. Você cozinha um amido. Aí você aumenta a hidratação do amido e desnatura o amido, ele fica então mais suscetível a ataque enzimático, ataque químico. Tá? Por isso, então, você cozinha o arroz, você cozinha as sementes, e aí elas expandem, aumentam o volume, porque elas hidratam. Tá? A água entra dentro da estrutura do amido, hidrata, ele fica grande e rompe as ligações de hidrogênio que estabiliza a estrutura cristalina dele, então ele torna-se mais solúvel, mais digestível, ele é digerível. Então, se ele estiver na forma cristalina, ele é pouco digerível. O alimento integral, por exemplo, ele sofre menos processamento de o quê? De moagem, processo de moagem. Por exemplo, um arroz integral, não se tira a casca dele perfeitamente, né? E aí então, como tem aquela casca, tem aquela capa de celulose, é mais difícil então das nossas amilases atacá-lo e digeri-lo. Só o arroz branco é mais digerido. O trigo e outras fontes de amido. O que acontece? Ele sofre um processo de moagem. A moagem mecanicamente rompe as estruturas cristalinas da semente, tornando então mais assimilável, mais digerível. Então, o amido, né, o trigo moído, refinado, ele é mais assimilável então ele vai ser muito mais digerido e absorvido e vai gerar menos fibra. Então, pensando nisso, as indústrias têm um compromisso entre a quantidade de amido que vai ser digerido e a quantidade de fibra, que é o amido resistente, que será formada a partir daquela digestão. Ou seja, vai digerir um bocado dele e parte dele, amido residual, vai formar fibra solúvel, que vai nos ajudar na digestão. Então,
Bem, qual o problema disso quando tem muito amido na fibra, na região solúvel, né? Quer dizer, forma muita fibra a partir do amido. Quando isso bate lá no intestino grosso, as enterobactérias vão fermentar. Fermento produz hidrogênio, betano e outras coisas mais. E aí você sabe o resultado. Né? Quem come muita batata doce sabe o resultado, né? Batata doce, repolho, essas coisas. Mas como é que é o amido e o glicogênio nos outros tecidos? Nos tecidos onde ele é mais utilizado, onde ele não está ali como reserva para uma semente. Lembre que na semente o amido está lá para ser utilizado quando a plântula germinar. Vai ser fonte de carbono para ela. Já no tubérculo, nas raízes, no caule mesmo, ou até mesmo na folha, lá dentro do cloroplasto, o amido está lá para ser mobilizado, ele vai ser degradado e sintetizado o tempo todo. Não na mesma proporção que o glicogênio, mas ele está ali para ser sintetizado e degradado. Já é uma fonte de glicose o tempo todo. Então ele não está na forma cristalina, ele está na forma mais amorfa. E como é que é a estrutura dele? A estrutura dele, da amilose, lembra que eu falei? As ligações alfa-1,4 de glicose formam um polissacarídeo chamado amilose. A amilose, então, tem essa forma helicoidal. Enquanto que a celulose forma uma estrutura planar, fibrosa, propícia para formar estrutura da parede, o amido vai formar, então, uma estrutura helicoidal, uma estrutura granular. Essa estrutura helicoidal granular facilita o quê? A reatividade, torna o amido mais reativo, propício à síntese e degradação. Isso é muito importante no glicogênio. Qual a diferença do amido para o glicogênio? É que o glicogênio é mais ramificado. E quanto mais ramificado for, mais reativo. Vamos pensar um pouco, faz sentido o glicogênio ser muito mais reativo que o amido? A planta, ela fica paradinha ali. Ela não anda, ela não corre, ela não foge. Né? Vem o predador comê-la, ela não tem nada a fazer, a não ser produzir veneno para matar o predador dela. Não é? Já você não. O predador vem, você sai correndo, não é isso? Então, um animal, ele tem períodos de alta demanda de energia e baixa demanda. Então, o glicogênio, ele tem que ser capaz de fornecer rapidamente glicose para esses momentos de alta demanda de energia, que vai demandar muita glicose. Então, o glicogênio, ele tem que ser extremamente ramificado para ele fornecer rapidamente glicose. E quando você se alimentar, ser rapidamente sintetizado para armazenar aquela glicose. Já a planta não, ela tem uma coisa que constante. Quando é que ela degrada ao amido? Ela degrada o amido essencialmente à noite. Porque de dia ela está fazendo fotossíntese. Ela está fornecendo o corpo dela todinha com açúcares vindo da fotossíntese. Ela forma sacarose o tempo todo e lança na corrente seival dela, digamos assim, no floema dela. Né? Joga no floema dela sacarose. Somente à noite, ou em dias muito escuros, que ela não consiga fazer fotossíntese, é que as raízes e os caules começaram a degradar aquele amido para formar sacarose e lançar sacarose nos floemas dela. E aí, então, fornecer carboidrato para ela sobreviver. Né? Então, ela tem uma demanda baixa de uma coisa mais ou menos constante. Né? O metabolismo da planta não muda muito. Muda o sabor um pouco da temperatura, aumentou a temperatura, baixou a temperatura. Não existe, então, essa demanda brusca, esse pico de demanda. Né? Então, o amido pode ser menos ramificado do que o glicogênio. Tá? O amido. Mas ele tem que ser granular e ramificado para ter essa mobilidade de glicose. Já a celulose, como ela é uma estrutura,
ela não tem que ter mobilidade nenhuma, ela não tem que ter reatividade nenhuma. Vai formar uma estrutura fibrosa, cristalina, de difícil digestão. Então, a princípio, celulose, o animal para digerir a celulose, ele tem um custo muito elevado, né? Tem um custo elevado de energia para digerir aquela celulose. Está aqui, então, a parte ramificada do amido. Então, a parte linear do amido é chamada de amilose e a parte ramificada, amilopectina. Nós, mamíferos aqui, incluindo nós seres humanos, nós temos capacidade limitada de degradar as ramificações. Por quê? As nossas enzimas, a amilase salivar, pictialina, e a amilase intestinal, elas degradam as ligações alfa-1, 4. O que acontece quando chega na ramificação aqui, no topo da ramificação? Ela não consegue mais degradar, ela engasga. Somente as enteropeptidases, enzimas que estão na parede dos intestinos, né? Peptidases não, glucanases, elas conseguem degradar a ligações alfa-1, 6, enteroglicosidases, não correto. Então, somente aquele amido que passa bem rente à parede do intestino é que consegue ser desramificado e assim continuar o processo de digestão. Aquele que passa mais no meio da luz do intestino, ele não vai ter contato com as enzimas desramificadoras, com as glicosidases. E aí ele vai passar direto e vai chegar no intestino grosso. Lá então ele sofre fermentação. Alguns alimentos, amiláceos, são muito mais ricos em amilopectina do que outros. Como a batata doce, ela é mais rica em amilopectina do que a batata comum. E aí então, batata doce, quando se come muito, gera flato, enquanto que a batata comum gera muito menos flato, certo? O que é flato? Todo mundo sabe, né? Então, esse aqui é o limite de digestão, que é exatamente a amilopectina, que depende, então, das enzimas que ficam na parede do intestino, as enteroglicosidases. Tá acabando. Só faltam 8 slides. Alguns monossacarídeos são modificados para gerar outros tipos de polissacarídeos com funções específicas. Mas dois tipos, então. Nós temos os ácidos urônicos e os ácidos aldônicos. Os ácidos aldônicos são esses aqui. E os ácidos urônicos são esses aqui. Repare que há uma modificação na estrutura do carboidrato. Tem um outro, que é a glicosamina. Repare que onde tem hidroxila tem um grupo amino. Esse grupo amino, então, pode ser acetilado, formando N-acetilglicosamina. E aí ele pode também ser modificado, formando estruturas mais complexas, formando o acetilneurâmico. O que esses monossacarídeos mais complicados vão formar? Eles vão formar a quitina, por exemplo. A N-acetilglicosamina forma a quitina. Nós não temos quitina. Mas nós temos glicosamina em alguns polissacarídeos nossos, estruturais. Então, esse aqui é um polissacarídeo estrutural, que é a quitina, presente nos crustáceos, nos artrópodes, né? Crustáceos, aracnídeos, insetos, miriápodos, né? A partir da quitina, de forma quitosana. Quitosana custa uma fortuna. A partir desses mesmos monossacarídeos, nós formamos polissacarídeos que são as peptidoglicanas. Qual a diferença entre peptidoglicana e glicoproteína? Peptidoglicana, a parte de açúcar é maior e péptido é menor. Então, você tem
Um peptídeo ligado a um polissacarídeo, peptidoglicano. Glicoproteína, você tem uma proteína com os oligosacarídeos ligados nela. Diferente. Então está quem é o majoritário. Quando a proteína é majoritário, é glicoproteína. Quando o polissacarídeo é o majoritário, é peptidoglicano. Tá? Então, o peptidoglicano são polissacarídeos que contêm peptídeos que vão formar as paredes das bactérias. Ok? Aqui estão formando as paredes das bactérias. E aí, então, por exemplo, tem alguns antibióticos que clivam esses peptídeos e destrói a parede. Um antibiótico que faz isso é a lisozima, que tem na nossa lágrima. É uma enzima, perdão. Lisozima. Alguns antibióticos atacam diretamente, outros tem uma enzima que é a lisozima, que ataca essa parede, destrói a parede, aí a célula se rompe, mata a célula. Por isso que a gente não, é difícil de ter infecção bacteriana nos olhos. Nós temos a enzima que destrói a parede bacteriana, né, que é a lisozima. E aí, essa parede, ela pode estar coberta por outra membrana. São as bactérias gram-negativas. Essa peptidoglicano, ela reage com reagente gram, que dá uma coloração púrpura. Então, quando dá a coloração púrpura, porque tem o peptidoglicano disposto, que são as gram-positivas. Quando tem uma outra parede lipoproteica envolvendo a parede, outra membrana lipoproteica envolvendo a parede peptidoglicana, são as gram-negativas. Aí tem antibióticos específicos para cada um. Nós formamos polissacarídeos mais complicados, chamados, né, os proteoglicanos, que são da classe de glicosaminas, glicanas, ou seja, tem aquele monossacarídeo aminado, aquela glicose com grupo amino, e aí vão formar um polissacarídeo, vários polissacarídeos, mas um polissacarídeo, né, importante, que é o ácido hialurônico. Né? Então, a gente chama assim, são heteropolissacarídeos. O que quer dizer isso? Heteropolissacarídeos é porque tem mais de um constituinte. Por exemplo, a celulose, ela só tem glicose. Então, é um homopolissacarídeo, só tem glicose. Heteropolissacarídeo quer dizer que tem mais de um constituinte. São dois ou mais monossacarídeos constituindo. O que ela tem? O que ela forma, então? Ela forma toda a matriz extracelular ou tecido conjuntivo juntamente com o colágeno. Então, o colágeno é a proteína fibrosa. Só que o colágeno ele não é muito afim de água, ele não é hidratável. O que permite, então, que a matriz celular, o tecido conjuntivo, seja hidratado, é a presença exatamente desses proteoglicanos. Por quê? Se vocês olharem, eles têm ácido urônico, N-acetilglicosamina e galactosamina, que são moléculas muito polares. Polares, e aí interagem fortemente com a água, se hidratam. Alguns deles, inclusive, são sulfatados, contém sulfatos ligados nele, que dá carga negativa e interage mais ainda com a água. Então fica extremamente hidratado. Então permite a hidratação e a difusão, então, de moléculas pela matriz. É assim que a célula consegue se alimentar. Como é que o nutriente vai sair do vaso, do capilar, e chegar até a célula? Ele tem que migrar para um ambiente poroso, que contém a água. Se fosse tudo barreira de celulose, de glicogênio, de colágeno, como é que passaria dali até a célula? Não, tem que ter um caminho, uma matriz porosa, né? Então, o tecido conjuntivo ele é constituído tanto de colágeno quanto de proteoglicanos. O principal constituinte do proteoglicano é o ácido hialurônico. Você pode reparar aí que tem muitas propagandas aí de reconstituição, né, de aplicação de ácido hialurônico. Tá aqui, ó, mostrando aqui exatamente, ó, aqui, ó. Tá aqui a derme toda danificada, vai lá, injeta ácido hialurônico e aí suaviza as
rugas. Qual a vantagem disso sobre o uso de outra substância? Que ácido hialurônico é natural, é constituinte do nosso corpo, com o tempo ele é absorvido espontaneamente, naturalmente, sem efeitos colaterais. Os proteoglicanos, eles formam, né, também formam também os tecidos humores, né, os humores líquidos do nosso corpo. Ele forma então os líquidos sinoviais, o cristalino do olho, então, forma todos esses constituintes. A nossa lubrificação, né, das articulações, os líquidos sinoviais, são formados por proteoglicanos. Por quê? São moléculas, exatamente, que têm alta densidade de carga, são moléculas grandes, com muita densidade de carga, toda ela, a mesma carga, por exemplo, tem muitos grupos sulfatos, distribuído então toda a carga negativa. Isso impede que ela se enovele e forme um bolo. Ela vai ficar necessariamente estendida. Estão me acompanhando? Né? Uma molécula assim grande. Hã? O corpo absorve o quê? Ela quem? Não, ele não absorve. Não, ácido hialurônico você aplica. Ah, você está dizendo com o tempo ele vai sendo. Sim, sim, sim. Por isso que quando você vai ficando velho, você vai tendo artrose depois. Porque ele é formado e destruído, formado e destruído. Só essa molécula, por exemplo, vou desenhar aqui, o traço aqui seria o polissacarídeo, a proteoglicano. Ela tem muita carga negativa ao longo dela. Vários grupamentos carregados negativamente. Então, ela não vai fazer isso aqui e ficar toda embolada. Ela necessariamente vai ficar distendida. Então, uma molécula grande e distendida, ela tem um atrito muito grande de rolamento. E esse é o princípio do lubrificante. O lubrificante é uma molécula que não se compacta, ele tem um atrito de rolamento, ele tem uma viscosidade. Aí permite, então, que as superfícies deslizem uma sobre a outra sem fazer um impacto. É isso que permite, então, que o osso não parta um osso contra o outro nas articulações. Tem aquele líquido que é o lubrificante. São formados por quem? Os proteoglicanos. O nosso cristalino, que é um humor vítreo, ele tem que ser, né, o cristalino, a córnea, eles têm que ser transparentes. Proteoglicanos, ele tem que estar lá umidificado, tem que ter água umedecendo, mantendo o turgor. Você vai envelhecendo, vai perdendo a lubrificação, vai perdendo a umidade, né, a quantidade de água. E pior, algumas proteínas que tem colágeno ali, vai começar a polimerizar, ficar diferente, ficar esquisito, e aí começa a ficar opaco, ganhar opacidade. É o que acontece quando você fica então com catarata. Aí você tem que tirar o cristalino, porque está ficando com catarata, está ficando opaco, e botar uma lente artificial. E aí, formando o proteoglicano, então você tem o ácido hialurônico, a figura está lá no slide anterior, deixa eu ver aqui. Ah, está aqui. Né? Eu vou adiantar aqui. Você tem aqui o ácido hialurônico, você tem umas proteínas ligadas ao ácido hialurônico, e nas proteínas você tem oligosacarídeos. Que oligosacarídeos são esses? Os oligosacarídeos são oligosacarídeos constituintes, onde tem condroitina sulfato, queratana sulfato e heparina. Repara aqui, ó, sulfato, carboxilato, dando uma grande quantidade de carga negativa. Se vocês procurarem na internet condroitina, podem procurar na internet, condroitina, procura aí no Google. Vocês verão que a condroitina ela é usada no tratamento de artrose e de lesões das articulações. Por quê? E é muito caro. Por quê? Né? Você, da mesma maneira, quando você tem uma lesão muscular, uma lesão do tendão, que
você fornece ao corpo colágeno exatamente para fornecer glicina e prolina, não tendo que dar ao corpo o trabalho de sintetizar esses dois aminoácidos, então você já fornece em grande quantidade para economizar o tempo e a recuperação, já dando os aminoácidos prontos. Então o corpo não tem que ficar fazendo novos aminoácidos. Ele já vai e usa e só coloca os aminoácidos que precisa. Você já está dando prolina e glicina. Da mesma maneira, se você então tomar esses disacarídeos, esses oligosacarídeos contendo coentina sulfato, eles são assimilados, são absorvidos e são usados para formar então os proteoglicanos e assim aumentar a recuperação, né, do seu tecido conjuntivo, dos seus líquidos sinoviais. Então você está com problema de artrose, o médico vai te prescrever. Só que o caro, se você olhar, é porque tem uma grande quantidade. Então, quando você está com uma lesão, você toma uma quantidade bem alta. Se você procurar um pouquinho mais, você vai ver que em alguns sites internacionais vendem essas substâncias como suplementos. E aí é um pouquinho mais barato porque a quantidade é menor e seria para você tomar assim, tipo diariamente como um suplemento. Não sei se a Anvisa do Brasil permite a venda no Brasil disso. Mas em sites internacionais você encontra para vender. E então esses aqui formam o proteoglicano. Então se você olhar o proteoglicano, a estrutura do microscópio eletrônico é assim, ele parece, o que eu chamo de, ele parece uma escova de limpar garrafa. A parte central da escova, o cabo da escova, a parte central, seria o ácido hialurônico, né? As partes laterais seriam as proteínas e as cerdas finas seriam os oligosacarídeos ligados à proteína. Então está aqui como é que é o proteoglicano. Esse é o proteoglicano extracelular, que vai formar a matriz celular, a matriz do tecido conjuntivo. Existem proteoglicanos que têm funções de reconhecimento celular, que ficam na membrana celular. Forma uma árvore imensa de proteoglicano que se extrapola pela superfície da célula. E aí tem função, então, de reconhecimento celular com comunicação celular. Dessa maneira também, um tiro que tem um mecanismo também usado pelos vírus e bactérias para invadir a célula. O vírus, por exemplo, da Covid, ele reconhece exatamente a célula-alvo através de glicoproteínas e proteoglicanos. Assim, na superfície, ele vai lá e liga, e reconhece. Tá? Então, terminamos glicídios. Glicídios 1, glicídios 2, terminando a matéria.